Nós estamos no último dia de paz e provisão. E como tem sido maravilhosa essa série, não é verdade? Eu tenho certeza que os princípios que têm sido ensinados cada domingo e quartas-feiras aqui têm sido como uma escada para cada um de nós, um sucesso de crescimento e cada vez mais atingindo os objetivos espirituais que Deus tem preparado para nós. E eu tenho ouvido muitos testemunhos das bênçãos que têm acontecido, sabe? Isso é maravilhoso, porque nós entendemos que a palavra verdadeira tem sido pregada e os corações têm se aberto para receber essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre fé e ação. E eu sei que no país em que nós vivemos, um país cristão, ou pelo menos considerado cristão, tem alguns misticismos em relação ao que é fé. E eu gostaria de falar sobre a fé verdadeira hoje, a fé bíblica, a fé que está atrelada ao nosso Deus todo santo e poderoso, aquele que em nome dele todas as coisas acontecem. Mas nós devemos entender algo simples: a fé é uma ferramenta de guerra. Todas as vezes que você precisa da sua fé, eu tenho certeza que você está numa guerra. Porque você não precisa de fé para fazer um almoço. Você não precisa de fé para dirigir. Você não precisa de fé para escrever no seu caderno. Você não precisa de fé para mandar nenhuma mensagem no WhatsApp. Mas é preciso fé para entender as coisas espirituais. É preciso fé para alcançar aquilo que é sobrenatural. É preciso fé para que uma cura aconteça. É preciso fé para que uma libertação exista. Então a fé é uma maior e a única ferramenta de guerra que nós temos. É a maior que nós temos. E a fé atrelada a outras ferramentas que existem fazem com que o sobrenatural de fato se torne real em nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus é um capítulo que se fala inteiro sobre fé, a genuína fé. E que tem aqui os considerados heróis da fé. E há relatos sobre diversas pessoas que exerceram a sua fé. E eu acho interessante quando eu leio esses relatos destes homens e mulheres de Deus, porque viviam uma fé tão extremada, tão marcante. E eles não tinham Bíblia, eles não tinham o Espírito Santo, eles não sabiam sobre Jesus Cristo, e eles tinham uma fé inabalável em Deus. E ontem eu falava aqui na juventude sobre promessas e muitos de nós se agarram às promessas e isso é maravilhoso. Mas é preciso também que nós nos agarremos ao promissor. Porque é Ele quem faz. É Ele quem nos dá forças para que as promessas aconteçam. E a fé, com certeza, é essa convicção para que as promessas se realizem e aconteçam em nossas vidas. E a palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verdade é que muitas vezes ouvimos tanto alguns versículos na Bíblia, que às vezes não entendemos a profundidade destes versículos. Mas você já parou para analisar este simples versículo mais profundo que diz: a fé é a certeza de coisas. Não existe dúvida na fé. Não existe sombra de dúvida na fé. Quem tem fé tem convicção. Quem tem fé também tem ação. A convicção de fatos que não se veem. Deus, eu tenho fé no Senhor. Eu nunca te vi, meu Deus. Eu nunca vi o Senhor.
Eu nunca tive, Senhor, nenhuma experiência de ver o Senhor. E eu não preciso vê-lo, Senhor, para crer que o Senhor existe, que o Senhor é o meu Salvador. Espírito Santo de Deus, também nunca o vi. Mas o Senhor, como aquele que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, nos convença nessa manhã a termos mais fé. Aviva no Senhor na nossa fé. E aqueles, Senhor, que estão em dúvida sobre a sua fé, que saiam daqui hoje convictos de que Deus existe, de que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e não há nada, nem culpa sobre nenhum de nós, porque fomos justificados pelo seu precioso sangue. Que nós tenhamos fé tamanha para acreditar que em Ti podemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos que entender que existe uma diferença entre fé e crença, ou uma crença vã. A fé, ela sempre é genuína. A crença, ela sempre é dúbia. Nós vivemos em um país de crenças vãs. Se você perguntar para a maioria das pessoas em nosso país, elas acreditam em Deus. E a Bíblia já fala sobre isso. Até o diabo crê e ele estremece. A questão não é crer, a questão é ser. Nós não fomos chamados para apenas crermos em Deus como se Ele fosse uma figura criada por homens, mas para termos fé em Deus, que foi Ele quem nos criou e vivemos para a glória dEle. E muitas pessoas vivem sobre crenças e guiam as suas vidas em crenças e não naquilo que Deus de fato fez. Quem, por exemplo, crê em Jesus, pratica o Evangelho. Tem pessoas que dizem que creem em Jesus, mas elas não praticam o Evangelho. Então elas não têm fé em Jesus, elas acreditam. Elas acreditam talvez num Jesus histórico, mas não num Cristo ressurreto. E é preciso que acreditemos num Cristo ressurreto através da fé. E a fé que temos em Cristo Jesus nos faz praticar o Evangelho que Ele prega. Tem gente que não vai ver Jesus através da crença, mas tem gente que vai praticar Jesus através da fé. E pessoas querem ver coisas sobrenaturais. Mas o que há de mais sobrenatural do que alguém que era pecador em se tornar um filho de Deus? Alguém que havia culpa sobre si e nada que ela fizesse pudesse tirar dela aquela culpa, e hoje ser considerado livre. Isso é fé. É através da fé que nós vivemos isso. Você pode acreditar em muita coisa, mas se você não pratica, é apenas uma crença vã. Você pode acreditar no casamento e nunca se casar. Olha, eu acredito no casamento, é uma bênção o casamento, fico até feliz por quem está casado, mas eu não vou casar não. Porque não tem fé que o casamento é uma instituição divina. O casamento não é algo que os homens criaram. O casamento foi instituído por Deus. É por isso que nós casamos. É por isso que nós fazemos do jeito que fazemos. E existem testemunhas tanto na terra quanto no céu. O casamento é uma instituição divina. É por isso que celebramos de acordo com a sua palavra. Lemos a Bíblia, é um culto. É uma celebração ao Senhor quando existem pessoas contraindo núpcias, dizendo, olha, eu vou viver com essa pessoa pro resto da vida. Tem gente que acredita no batismo. Não, acredito no batismo, é tão bonito, né? Eu choro quando tem batismo. E você é batizado? Não sou batizado, mas é bonito. Eu não sei se você conhece gente assim. Você é crente? Não, eu acho bonito o crente. Olha, crente é uma coisa bonita, né? Eu vivo pedindo oração para os crentes. É bonito, vai para a igreja, todo mundo, olha, é lindo. Eles acreditam em Jesus, né? Jesus é lindo, né? E você tem fé em Jesus? Tenho. Você pratica o Evangelho? Não. É uma crença. É uma crença. A nossa fé não pode ser vazia. A nossa fé não pode ser vã. A nossa fé não pode ser desperdiçada.
Foi pago um altíssimo preço para que em nós pudesse existir hoje o que nós conhecemos como fé em Jesus Cristo. O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário para isso. Nós não podemos viver uma crença vã. É como quem diz, eu acredito no dízimo. É lindo o dízimo, olha, bonito, o pessoal pega aí o envelope e traz com fé. Muito bonito. Você é dizimista? Não, mas eu acho bonito. Olha, o pessoal que dá oferta legal, viu? Parabéns, gente, continua aí. Você é ofertante? Não sou. Primícia também eu acho legal, primícia. Mas eu não sou primiciante. E tudo isso que eu falo é movido por fé. Nenhum de nós consegue dizimar, primiciar, ofertar, casar pela carne apenas. E tantas outras coisas. Ler a Bíblia deve ser um ato de fé também. Porque tem gente que tem preguiça de ler e vence a preguiça através da fé. E quantas histórias eu conheço de pessoas que não sabem ler absolutamente nada, mas conseguem ler tudo na Bíblia. Eu não sei se você já conheceu casos assim. De pessoas que não leem uma frase, não sabem o que está escrito no ônibus, para onde está indo, mas conseguem ler a Bíblia inteira. Eu conheci casos e casos e casos. E aí você me pergunta, pastor, mas como que é isso? Eu não sei. Mas eu conheço uma pequena palavra que se chama fé. Tem gente que crê na Bíblia numa crença vã. Abre a Bíblia em qualquer salmo e acredita que aquilo é um amuleto. Tem gente que crê tanto na Bíblia que lê e se torna como a Bíblia ensina. Isso é fé. Nós somos um povo da fé e não um povo das crenças vãs. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é santa. Nós acreditamos que a Bíblia é poderosa. Nós oramos, nós cantamos a Bíblia porque nós cremos que este livro é a palavra de Deus. Não é um amuleto. Não é algo que nós deixamos empoeirado, muito pelo contrário. Nós a manejamos todos os dias, porque nós sabemos que aquilo que está neste livro é alimento sólido e diário. Eu ouvi um pastor falando, dando um exemplo sobre alimentação e leitura da palavra. Que quando você está com muita fome, qualquer besteira te diverte. Se você está desesperado de fome, até o McDonald's é bom. E a gente sabe que não é bom, né? Pelo menos se você acha que é bom, não é, tá? Não saudável, né? Pode ser gostoso, mas não é saudável. E o que é saudável? Feijão, arroz, carne, frango, camarão. Camarão é muito saudável, gente. Eu profetizo camarão na sua vida. Na beira da praia. Isso é fé. Porque tem gente que crê, um dia eu vou para a praia, nunca foi. Tem gente que tem fé, vai para a praia, não sabe nem como, foi Deus que levou. Que 2021 você vá muito para a praia. É preciso ter fé, meu Deus. Coloca a fé em nosso coração, Senhor, a praia é nossa. O Senhor criou a praia para a gente que tem fé. A praia não é para quem tem dinheiro ou para quem tem crença, é para quem tem fé, a gente. Filhos de Deus. Aquelas ondas maravilhosas. Aquele peixe frito. Aquele queijinho assado na brasa. Ah, irmão. Precisa ter fé, viu? Precisa ter fé. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não vai na praia, não tem agenda. Sabe? É como ir a Israel. Só vai para Israel 2 tipos de pessoa. Quem tem fé, quem tem milagre financeiro e quem tem milagre na agenda. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não vai para Israel. Porque pensa, eu vou perder tempo, eu poderia estar fazendo mais dinheiro. E tem gente que não tem dinheiro e tem agenda e Deus dá dinheiro para ir. Quantos aqui querem ir a Israel um dia? Eu profetizo que você vai a Israel pelo menos uma vez na sua vida, em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Tem gente que crê que ir para a academia é bom, faz bem. Mas pergunta se vai, não vai. Não vai. Não, a academia faz um bem danado. Olha, até indico, mas não vai. A fé é diferente, a fé você pratica e você fala, olha como eu faço, olha como eu leio,
olha como eu oro, olha como eu discipulo. A fé nos faz isso. Tem gente que sabe que cigarro faz mal, mas não consegue parar. Mas eu já vi muita gente, através da fé, vencer o cigarro. Eu tenho um discípulo que ele falou: pastor, no dia que eu me converti, eu falei, eu não posso ser crente e fumante. Fumei minha última carteira de cigarro todinha, quase morri e nunca mais fumei nada. Fé, venceu pela fé. E pela fé os mundos foram criados. É assim que nós cremos. Nós cremos que os mundos foram criados e nós cremos assim. É a fé que nos faz entender que não foi uma explosão que criou o universo. Que coisa mais sem sentido. Sem sentido, né? Não faz sentido. A Terra está num lugar tão perfeito, em distância do Sol e etc. E ter vida. É o único planeta no sistema solar que tem a vida que tem. E os cientistas ficam insistindo em procurar água. Para quê, meu Deus? Quem cria a vida não é a água, é Deus. Pode ter água em todos os planetas. Se Deus não quiser que tenha vida, não vai ter vida. Nós vimos de uma tradição em que as pessoas acreditam que é preciso ter obras para se ter salvação. E isso não é bíblico. É preciso fazer para receber. É preciso fazer na terra boas obras para ter um pedacinho no céu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 2. A partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus e fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando escolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É preciso ter muito cuidado na análise desse texto. Mas uma coisa é fato: se você diz que tem fé, necessariamente você deve ter obras. Porque o próprio Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos. E qual é o fruto que você tem da sua fé? Nós vivemos em uma comunidade. E muitos acreditam que apenas vir aos cultos lhes faz ser salvo. Mas a salvação não vem de obras assim. A salvação já existe sobre nós porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Tiago ele nos alerta para dizer que, olha, se você não tem obras, a sua fé ela é morta, porque a fé é que nos impulsiona a fazer as obras e não o contrário. E muitas vezes as pessoas foram ensinadas ao oposto, a terem obras para então demonstrar que tem fé. Mas a verdade é o contrário. Se temos fé, demonstramos através das obras. Se nós temos fé em Jesus Cristo, nós oramos. Se nós temos fé em Jesus Cristo, nós lemos a palavra. Se nós temos fé em Jesus Cristo, nós ajudamos aos da fé primeiramente.
A fé e as obras são: se tem alguém do seu lado que está passando necessidade e você pode ajudá-lo, a sua fé deve te impulsionar a ajudar essa pessoa. É simples, mas tem muita gente que acha isso complexo. E é por isso que a mensagem, a Bíblia, ela deve ser explicada, ela deve ser esmiuçada, para que nós entendamos o que de fato a palavra quer nos ensinar. E a palavra de Deus nos ensina: se você tem fé em Deus, haja como tal, tenha obras que respaldem a sua fé. Porque se você tem fé, mas não há nada na sua vida que identifique isso, talvez você tenha apenas uma crença vã em Deus. Porque a nossa fé é demonstrada através das nossas obras, através das nossas ações. Quantas histórias nós ouvimos sobre fé? Algumas semanas atrás esteve aqui o pastor Newton. Eu sei que para algumas pessoas é um pouco complexo ouvir a mensagem que o pastor Newton prega. Mas os testemunhos de fé que são relatados são incontestáveis. Incontestáveis. E talvez você diga: pastor, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, não vai acontecer com você. É simples. Mas eu conheço tantas pessoas na juventude que ofertaram, não sei se você lembra da última vez que ele veio, uns 2, 3 anos atrás. E ele veio com uma oferta de boi. E ficou todo mundo na internet procurando o preço da arroba do boi. Lembra desse negócio? E teve gente que ofertou e conquistou ainda naquela semana um milagre sobrenatural. Foi a fé. É a fé que nós temos, que acreditamos que quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. A gente acredita nisso porque está na palavra de Deus. É a nossa fé que nos faz ter essa ação. A fé leva você não apenas a ouvir de milagres, mas também a viver milagres. E nós somos um povo que vive milagres diariamente. O que muitas vezes nós temos é um problema de memória. Nós temos problema de memória. Pode prestar atenção. Se a gente não tivesse problema de memória, Collor jamais teria sido reeleito para nada. A gente tem problema de memória. Mas se eu perguntar para cada um de vocês aqui nesta manhã, é possível que nós passemos vários dias ouvindo os milagres que aconteceu na vida de cada um. Na vida de cada um. E cada um de nós tem pelo menos um testemunho para dizer: isso foi um milagre de Deus. Não foi a minha mão, não foi a mão de homens, foi a mão de Deus quem realizou isso na minha vida. E isso é milagre. E é isso que nos faz viver uma vida sobrenatural, porque nós vemos milagres todos os dias nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. É preciso nós termos ação também diante da fé que nós temos. Porque a nossa fé, ela tem importância, ela tem muito valor. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Nós estamos vivendo dias sombrios, é verdade, mas não é de agora. Sempre foi assim. Depois que fomos convidados a nos retirar educadamente do Jardim do Éden, nada tem sido tão bom. E eu fico imaginando o que os nossos irmãos pensaram na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. E na Segunda Guerra Mundial. Eu fico imaginando no dia em que viram as notícias de que caiu uma bomba atômica e milhares de pessoas morreram em um só momento. E hoje a nossa guerra é ideológica. Mas o que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo não são os nossos debates vãos. O que vence o mundo não é postagem em rede social. O que vence o mundo é a nossa fé num Deus todo-poderoso e que através do seu nome nós podemos todas as coisas. É isso que vence o mundo. Essa é a notícia que de fato importa, que a nossa fé, ela tem valor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, diz: para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé vale mais do que o ouro. Eu tenho ensinado na Juventude Relevante que você não precisa ter para desfrutar, e apenas a fé consegue te fazer vivenciar isso. Porque nós vivemos em um mundo capitalista, e o mundo capitalista te ensina que você precisa ter para desfrutar daquilo. Mas a Bíblia me ensina que eu preciso ser para desfrutar. Se você é filho de Deus e tem fé no Deus que você serve, você vai desfrutar de coisas que você nem mesmo construiu. E isso é a graça de Deus sobre nossas vidas. E isso é a fé sobrenatural. E muitos de nós, se tiverem humildade suficiente para contar, vai dizer que muita coisa já viveu sem ter plantado, muita coisa já colheu sem ter nem colhido. Muita coisa você já comeu, muito fruto já foi colocado na sua boca sem você ter nem colhido. Isso é a fé que nós temos em Deus e a graça superabundante sobre nossas vidas. Você não precisa ter para desfrutar. O que você precisa ter é fé num Deus que possui todas as coisas. É preciso nós termos essa declaração de fé, convicto de que o nosso Deus, Ele pode fazer e realizar todas as coisas, assim como Jó. Jó teve uma vida incrivelmente desgraçada na primeira parte, porque na segunda parte ele ganhou o dobro de tudo. E eu não sei se nós estamos dispostos a viver um pouquinho, 10% do sofrimento de Jó. Tem pessoas que nem acreditam que a história de Jó é verdadeira, para você ter ideia. Mas se está na Bíblia, é real, porque tudo que está na Bíblia para mim é real. É genuíno, aconteceu. E mesmo se não tivesse acontecido, eu creria assim mesmo. A minha fé é como, ontem eu estava ouvindo o pastor David Leonardo pregando, ele falou, olha, a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas. E eu fui ensinado da mesma forma que ele. E ele falou, e se a Bíblia tivesse falado que Jonas engoliu um grande peixe, eu teria acreditado também. E se Jonas tivesse engolido toda a água do mar, eu acreditava também. E aí você pergunta, mas pastor, onde que ia na barriga dele? Eu não quero saber. A minha missão não é debater, a minha missão é acreditar. E eu acredito em tudo que está na palavra do meu Deus. E eu espero que nos seus lábios exista uma declaração como a de Jó. No meio da sua guerra, no meio da sua luta, no meio de um momento em que a sua fé poderia ser vacilante, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. É preciso que entendamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não quer saber se você acredita nele. Importa a Deus saber se você tem fé nele. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Existe galardão na fé. Quem tem fé em Deus, tem galardão da parte de Deus. E tem gente que é mais crente do que eu e fala, olha, eu quero me aproximar de Deus, mas eu não espero nada dele. Eu espero. Meu irmão, eu espero muita coisa de Deus. A minha expectativa em Deus é altíssima, porque eu sei que Ele pode me dar tudo aquilo que o meu coração sonha, porque eu tenho sonhado os seus sonhos e não os meus. E quando nós sonhamos sonhos que não são egoístas, a vontade dele se realiza em nossas vidas. E Deus é tão bom que às vezes até os sonhos egoístas se realizam. Ele é bom. E Ele é galardoador dos que o buscam em fé. Não em crenças vãs. Não numa crença vazia. Não numa religiosidade sem sentido. Nós estamos aqui porque cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e de que Ele é o nosso Salvador. Essa é a nossa incontestável fé. Existe galardão para aqueles que creem em Deus.
E talvez você tenha entrado hoje pela primeira vez nessa igreja. Você nem seja crente. Ou talvez você seja e diga, olha, vira o culto para mim só, tá bom, e é o suficiente. A fé, como diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. E tem gente que pensa, não vou levar mais aquele meu amigo, aquele meu parente para a igreja, porque ele não se converte. A questão é, nenhum de nós sabe quando a obra do Espírito Santo será feita. Então é melhor estar aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus e fortificando a sua fé, ou alimentando uma fé que ainda nem existe, do que ficar distante disso. Você que não é crente, venha todos os domingos, por favor. Você é muito bem-vindo em nossa casa. Até o dia de você ser crente. Ontem eu conheci uma pessoa, ela esteve na minha casa, e eu falei para ela, você é crente também, não é? Ele falou, não, pastor, eu não sou crente. Eu falei, mas rapaz, você tem uma cara de crente. Você tem um jeito de crente. Acho que você é crente, você não está sabendo. Ele falou, então, pastor, eu estou quase sendo crente já. Eu falei, então, vamos pro já logo. Vamos pro já logo, vamos aceitar logo esse Jesus maravilhoso. E ele trabalha na produção com o David Leonardo. E trabalha com várias outras figuras muito conhecidas no Brasil, como o Whindersson Nunes, por exemplo. E ele falou, pastor, eu trabalho com muita gente, mas eu gosto de ficar com o pastor Dave. E no final do culto ontem, ali no ginásio Dom Bosco, ele falou, pastor, vamos ali no palco. E aí ele ficou olhando. E ele já deve ter visto aquilo centenas de vezes. E ele virou para mim e falou, é bonito, né, pastor? Eu falei, é muito bonito. Eu falei, esse deve ser o único tipo de evento que o senso de que valeu a pena existe de verdade, né? Ele falou, é verdade, pastor. Eu faço muitos eventos, mas quando eu ouço o pastor, é maravilhoso. Eu falei, olha, eu espero que na próxima vez que nós nos virmos, você já seja crente. Ele falou, eu quero ser, pastor. E ele só não esteve aqui hoje pela manhã porque ele teve que viajar ontem à noite. Porque ele falou, eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero ouvir o Senhor pregando. E quando nós vamos desejando cada vez mais nos aproximarmos de Deus, nós vivemos isso que nós acabamos de ler. Ele é galardoador dos que o buscam. E eu espero que você tenha vindo hoje pela manhã buscar a Deus. E Deus tem bênçãos para a sua vida. E Deus tem resposta para as suas orações. E Deus vê o seu coração. Nós vivemos a fé em um Deus que nós nunca vimos, mas um Deus que nós sentimos a todo tempo. Nós não vemos o nosso Deus, mas nós vemos as suas obras. E eu gostaria que você entendesse o que está em Romanos no capítulo 10, versículo 13, que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu queria encerrar essa mensagem lendo um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Coloca para mim no telão, por favor. Eu quero ler a parte B do versículo, aqui depois de porque em verdade vos digo. Jesus estava falando isso. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Meu irmão, eu não sei se você entendeu bem essa palavra. Eu não sei quantas vezes você já leu ou ouviu este versículo. Mas o que eu entendo o meu Jesus me dizendo é que a semente de mostarda, ela é bem pequenininha, ela é menor do que um arroz. E eu já estive debaixo de árvores de mostarda. Lá em Israel tem uma árvore frondosa, que nós nos sentamos abaixo.
Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar a um monte que saia daqui e passe para lá. Eu quero te contar um testemunho sobre isso na prática. Algumas décadas atrás, um carioca ouviu isso. Ele ouviu que a fé poderia mover montanhas. Ele decidiu colocar a fé dele em prática, um recém-convertido. E ele sempre passava pela orla e via um monte e ele orava por aquele monte, que esse monte se lance no mar, como a Bíblia fala. Ele fez isso muitas vezes. Até que um dia ele passou e tinham máquinas trabalhando e derrubando aquele morro e jogando ele no mar. Hoje esse lugar é conhecido como Aterro do Flamengo. Esse lugar existe de verdade. Eu não sei qual testemunho as gerações vão contar sem nem saber o seu nome, mas vão saber as ações da sua fé. E talvez hoje pela manhã você entrou neste lugar sem nenhuma gota de fé dentro de você. É possível também que você precise de muita fé para que um milagre sobrenatural aconteça na sua vida. Eu não sei qual é a tua causa, mas eu acredito que em todas, a nossa oração é ouvida pelo nosso Deus e o sobrenatural se manifesta em nossas vidas.